Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso estudo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, para que a gente possa dar continuidade ao nosso tema de hoje, ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Então vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, em especial o Livro dos Médiuns, rogando que o nosso estudo, que a nossa reunião se transforme num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje, mediunidade, envolve uma série de capítulos do Livro dos Médiuns, que tem o objetivo de descrever ou de explicar o mecanismo da mediunidade, os tipos de mediunidade e conceitos, e os conceitos relacionados à mediunidade, tá certo? Então a gente vai resumir todas essas ideias, para não ficar repetindo tópico por tópico, item por item. A gente pode amarrar tudo num estudo só, onde eu acho que fica muito mais, para não esquecendo das ideias centrais, porque se a gente começa a estudar capítulo por capítulo, quando chegar no último que trata sobre a mesma ideia, a gente esqueceu o fundamento e fica perdendo por detalhes. Então eu pensei em fazer um grande grupo, desse capítulo, onde a gente explica o conceito da tipologia mediúnica, tá certo? Então, mediunidade, conceito, mecanismos e tipos. Então vamos começar pela própria definição de mediunidade. Mediunidade, ela é toda ou qualquer capacidade que o indivíduo tem, que o ser tem, de se colocar como médium. Então veja, a mediunidade é a maior ou menor capacidade que o indivíduo possui de se constituir médium. Tá certo? Então o indivíduo pode ter mediunidade se ele se constitui como médium. E ele pode ter uma maior capacidade de se constituir ou uma menor capacidade, ou uma capacidade variante entre extremos, entre mais e entre menos condição de se colocar como médium. O que vem a ser médium? Médium, por natureza conceitual, médium é aquele que fica no meio. Ou seja, aquele que fica no meio é aquele que fica entre. Então ele é intermediário. Ele vai mediar, ele vai ficar no meio entre dois pontos, entre dois polos. Que polos é esse? Ele vai intermediar os encarnados com os desencarnados, tá certo? Então ele vai fazer a intermediação desses dois polos aqui, os encarnados e os desencarnados. Perfeito? Então vamos por passo aqui para a gente poder ir compreendendo bem. Mediunidade, mecanismo, O que vem vamos para mediunidade, conceito. Qual é o conceito? Mediunidade é a maior ou menor facilidade que o indivíduo tem de se constituir médium. O que vem a ser médium? Médium é um indivíduo que tem a condição de se colocar como intermediário, aquele que fica no meio entre dois extremos. Quais são esses extremos? Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Ele vai fazer essa mediação, tá certo? Muito bem.
não sei falar inglês. E tem um amigo meu que é americano e que só fala inglês e não fala português. Então eu quero falar com ele e não falo inglês. E o meu amigo é inglês, americano, só fala inglês e não fala português. Então nós temos uma dificuldade de comunicação. Tá certo? Nós temos uma dificuldade de comunicação. Então o que eu faço? Eu tenho que ter um intermediário, alguém que consiga ficar entre os dois extremos, os dois pontos, eu e o meu amigo, né? Para ele ser intermediário, o que é que ele precisa ter? O que é que ele precisa ser para ficar entre esses dois extremos, entre o encarnado e o desencarnado? Bom, no caso de um tradutor, ele precisa saber o português e ele precisa saber inglês. Então, se ele sabe inglês e se ele sabe português, ele consegue fazer a intermediação. Por quê? Porque ele consegue entender o que o meu amigo americano vai dizer, porque ele entende o inglês, e entendendo, ele vai conseguir traduzir, né, para português. Aí ele tem que falar português para poder me atender. E me atendendo, sabendo português, ele vai conseguir me entender também e vai conseguir passar o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo para o meu amigo americano. Tá certo? Então, a condição para ele ser um tradutor é de que ele saiba inglês, é de que ele saiba português. Qual é a condição do indivíduo ser médium? Qual é a condição dele ser intermediário entre encarnados e desencarnados? O médium, ele precisa ter duas condições para ele ser médium. Ele precisa ter sensibilidade e ele precisa ser impressionável. Impressionabilidade. Então ele precisa ser sensível e ele precisa ser impressionável. Ele precisa ter sensibilidade e impressionabilidade. O que significa isso? Né? Kardec vai nos explicar. Sensibilidade tem a ver com a capacidade de sentir. E nesse caso, como ele vai intermediar encarnados e desencarnados, ele precisa sentir os encarnados e ele precisa sentir os desencarnados. Lembra do tradutor? O tradutor ele precisa entender o americano, ele precisa entender o inglês e ele precisa entender o brasileiro, ele precisa entender o português, né? a linguagem, a língua portuguesa. Tá certo? Ele precisa saber esses dois extremos. Então, o médium, para ser intermediário entre encarnados e desencarnados, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa sentir o mundo dos espíritos e ele precisa sentir o mundo dos encarnados. Perfeito? Ele precisa ter impressionabilidade. O que é impressionabilidade? Uma coisa é sentir, uma coisa é o sinto, uma coisa é o sentir, uma coisa é o perceber, né? Então, eu vejo uma coisa, eu olho uma coisa, mas eu não sei o que é. Mas eu vejo, eu enxergo. E o que é aquilo? Eu não sei o que é. E tem um detalhe, né? É provável que eu nem perceba as coisas, porque se eu não sei o que é, não me chama atenção. Então é capaz até que passe desapercebido. Então é capaz até mesmo que eu não enxergue, né? Os meus olhos estão percebendo, os meus olhos estão tendo a informação daquela imagem, mas eu não sei interpretar o que está ali, tá certo? Então, ou seja, às vezes eu tenho até sensibilidade, eu até tenho a capacidade de enxergar, eu até tenho a capacidade de ver, mas se eu nem sei o que ver, eu nem presto atenção naquilo, então aquilo me passa desapercebido. Então eu posso até ser médium, mas se eu sou uma pessoa que não tenho, eu posso até ter sensibilidade, mas se eu não sou capaz de interpretar aquilo que eu vi, eu não sou capaz de formar juízo sobre aquilo que eu vi, então aquilo me passa desapercebido e não adianta sentir só. Tá certo? Então eu preciso também interpretar.
Então, por exemplo, alguma pessoa podia chegar e falar assim para mim, olha, estou aqui fazendo um exame médico, não é isso? Estou aqui fazendo um exame médico, estou aqui fazendo um ultrassom. Você está vendo? Você está deitado, alguém está com o aparelho fazendo ultrassom médico, e ele está dizendo, aqui está o seu fígado. Você está vendo? Bom, a televisão está ali, você está vendo uma série de imagens, e você diz assim, olha, estou vendo. E ele diz assim, isso é um fígado. Bom, você acredita nele, porque você está vendo alguma coisa. Agora, se é fígado ou não, aí você não sabe. E não sabe por quê? Não porque você não vê, mas porque você não consegue interpretar o que está vendo. Tá certo? Então, ou seja, a impressionabilidade tem a ver com a capacidade de interpretar o que sente, o que está sentindo, o que está percebendo desse mundo. À medida que essa impressionabilidade ela vai sendo substituída por racionalidade, ela vai sendo desenvolvida e vai sendo substituída por intelectualidade, mais do intelectualidade, um saber, uma sapiência, né? Ser intelectual é ter informação sobre aquilo. Ter informação é diferente de ter conhecimento, né? Você é informado, mas você sabe usar, você tem sabedoria para usar aquilo da maneira correta, é uma outra questão, não é isso? Então veja, à medida que o indivíduo tem um conhecimento doutrinário, à medida que o indivíduo estuda Kardec, e a partir dos estudos de Kardec, a partir dos estudos da doutrina espírita, ele consegue analisar a sua mediunidade, analisar o que está sentindo, se aperceber desse processo, ele fica menos impressionável, ele fica menos vulnerável às ilusões que podem existir da impressão que os espíritos causam nele pela sensibilidade, tá certo? E ele vai ficando mais racional. Eu vou fazer uma comparação grosseira aqui, para ver se vocês me entendem o papel disso aqui. Vamos pegar, vou dar um exemplo aqui grosseiro, tomara que dê para entender todo mundo aí. Imagine uma menina, uma criança, uma jovem que nunca foi orientada, que chegou aos 11, 12 anos de idade e que ela nunca foi orientada por ninguém e que de repente ela está fazendo as atividades comuns do dia a dia que ela costuma fazer e de repente ela entra na etapa de menstruação, ela fica menstruada, ela começa a sangrar, não é isso? Ou seja, se ela foi orientada de antemão de que ela passaria por essa situação, que um dia aconteceria, e que se acontecesse não se irritar, não se preocupasse, não se desesperasse, não entrasse em pânico, porque é um processo natural, e dissesse qual o procedimento ela deveria tomar, quais os cuidados deveriam tomar perante essa situação, isso seria algo natural, normal e tudo bem. Apesar de ser a primeira vez, né? Ela não está acostumada, mas se ela está orientada, se ela já está esperando, quando acontece, é lógico que não vai ser totalmente tranquilo, mas vai ser razoável dela lidar com essa situação. Por outro lado, se essa menina passa por essa situação e ela não está preparada, ela se impressiona com aquilo, ela se desespera. Quando você perde sangue, o que a gente aprende? Né? Que o sangue é muito importante, que o sangue é para ficar dentro do corpo, e quando a gente sangra, está machucado, é ruim, e se a gente perde sangue, a ideia é estancar o sangue, a ideia é impedir que o sangue saia. Mas se o sangue fica saindo e não para, começa a dar pânico, porque não deveria estar saindo tanto sangue assim. Nunca aconteceu, não acontece com as pessoas que eu vejo normalmente, então eu entro em pânico, eu me impressiono, eu posso fazer ideias que não são corretas sobre aquilo. Nossa, eu vou morrer, nossa, vai acontecer uma coisa, eu me deixo impressionar por aquilo, tá certo? Então, ou seja, agora, se eu sou alguém, então nós somos impressionáveis quando a gente recebe uma informação, quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente toca, a gente se impressiona com as coisas. Se a gente tem capacidade de raciocinar sobre isso, a gente entende o processo,
a gente faz menos impressão e mais conhecimento sobre aquilo, e portanto a gente está na realidade e a gente passa a ter controle sobre aquele processo. Agora, se a gente não tem conhecimento sobre aquilo, a gente passa a entrar em desespero, a gente começa a entrar a fazer ideia, fazer pensamentos, fazer qualquer pensamento sobre aquilo, e a gente então perde o controle daquele processo, né? Então, ou seja, a impressionabilidade tem a ver com essa capacidade maior ou menor do indivíduo de interpretar o que está sentindo. Se ele tem uma grande capacidade, um grande conhecimento, uma grande condição de interpretar o que sentiu, então ele é muito racional, por isso tem a importância do estudo para o médium, né? O médium estudar e não só conhecer teoricamente a doutrina, mas usar o conhecimento doutrinário para, na prática do exercício mediúnico, ele refletir. Nossa, eu senti isso, eu senti aquilo. Por isso que depois do exercício mediúnico tem o bate-papo, tem a conversa com o dirigente mediúnico. Ah, eu senti isso, eu senti aquilo. E aí qual é o papel do dirigente mediúnico? É relembrar o livro dos médiuns, é trazer a doutrina, é chamar a atenção dos livros importantes da doutrina espírita para exemplificar, para explicar, para chamar a atenção do médium, para o médium informando conhecimento sobre a experiência que ele viveu e ele ficando menos impressionável e mais consciente, e mais racional, e mais controlador do próprio processo mediúnico, senhor do processo mediúnico, tá certo? Porém, se ele é um médium iniciante, se ele tem poucos conhecimentos sobre o processo mediúnico, quando o fenômeno acontece, ele se impressiona, ele faz ideias, ele pode entrar em pânico, ele passa a acreditar em tudo aquilo, ele começa a achar que aqueles sentimentos não são do espírito, são dele, e ele acha, nossa, eu estou passando mal, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo isso, eu estou passando mal, eu vou nisso, eu vou aquilo, ele se impressiona, ele entra em desespero, ele não entende o que está acontecendo com ele e tal, por conta dessa questão da impressionabilidade. À medida que ele vai entendendo, à medida que ele vai sendo esclarecido, à medida que ele vai entendendo as estratégias, ele vai sendo mais consciente, ele fica menos dominado pelo espírito, ele fica em maior condição de não ser marionetado, né? De não se constituir em marionete do próprio espírito. Ele tem mais controle sobre o processo. Então, entenderam? Uma coisa é a sensibilidade, ele precisa sentir o espírito, ele precisa sentir os espíritos, e precisa sentir o encarnado, porque ele vai fazer o processo de intermediação, ele precisa ter contato com os encarnados, e precisa ter contato com os desencarnados. Ele vai ser o intermediário, ele tem que ficar no meio, a sensibilidade dele tem que estar intermediando encarnados e desencarnados. E ele tem a impressionabilidade, a capacidade maior ou menor de sentir os espíritos e interpretar efetivamente o que está sentindo. Está claro isso? Muito bem. Vamos continuar então aqui. Nenhuma pergunta, nenhum comentário até agora, então acho que a gente pode seguir. É isso? Acho que nenhum comentário. Estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta. Quando a pessoa sente a presença, o corpo se arrepia todo, mas você não sente medo. Isso já ocorreu várias vezes. Isso é mediunidade? Pode ser, né? Pode ser mediunidade, sim. É claro que precisa identificar isso, mas a pessoa tem percepções que a maioria das pessoas não teve, né? São sensibilidades. Né? São sensibilidades. É que a gente precisa separar, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, de mediunidade e de faculdade mediúnica. Então a gente vai estar trabalhando um pouco essa questão. Mas o indivíduo pode ter uma sensibilidade mais aguçada e isso não se constituir, aí ele está no limite de ser médium, ostensivo, mas ele não ser. Mas esses sintomas precisam ser caracterizados com outros, são sintomas típicos, sim, de mediunidade. Tá certo? Você tem consciência da presença
Eu tenho, né? Então, sim, né? Então, ou seja, tem pessoas que têm essa consciência da presença, tem pessoas que sentem a presença, tem pessoas que se veem fora do corpo, tem pessoas que... Então isso já vai... Cara, os arrepios, né? Tem pessoas que sentem formigamentos pelo corpo, tem pessoas que sentem o corpo inflando como se fosse um balão, tem pessoas que descrevem diferenças de velocidade, parece que ao mesmo tempo ele está lento, mas ao mesmo tempo acelerado, ele percebe uma discrepância de ritmos, né? Então são sintomas de sensibilidade mediúnica, né? E em que consiste, né? Em que consiste, né, o Paulo, né? O Paulo que está aqui, né? O Paulo Natação Benedetti que está, Paulão, né? Tá colocando aqui as ideias aqui, né? A Vanessa diz assim: eu sinto dores, muitas vezes é comum, até mesmo quando percebo a presença dos espíritos. É normal? Pode ser também, às vezes, e a gente vai explicar por quê, né? Porque na verdade, Vanessa, o que acontece é o quê? A sensibilidade, ela se estabelece em dois grandes níveis. Então, para ele ser médium, ele precisa ser sensível aos encarnados, e ele é sensível aos encarnados porque o médium tem um corpo. Então, pelo nosso corpo físico, nós somos disponíveis, nós somos perceptíveis, nós somos sensíveis aos encarnados, tá certo? E nós temos um perispírito, que é fluídico, né? Perispírito. Perispírito é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual fluídico, ele sensibiliza com outros perispíritos ou com outros fluidos. Então, quando existe uma combinação do fluido de um perispírito com o perispírito do médium, o médium sente os espíritos. Então, pelo corpo físico, ele tem a sensibilidade com os encarnados, e aí ele consegue intermediar com os encarnados, e pelo perispírito ele tem contato com os desencarnados, então ele consegue interagir com os desencarnados, ele percebe o mundo desencarnado a partir dessa combinação fluídica, tá certo? E aí o que acontece? Então a Raquel está dizendo aqui, ó, primeira vez que eu escuto sobre essa sensação de parecer um balão, já tive várias vezes de ser maior que o corpo, é estranho, mas não desagradável. Então, é isso mesmo, né? As pessoas sentem essas, né? Sentem uma espécie de um formigamento, é meio comum. Às vezes as pessoas vão se sentir num balão, porque esse formigamento vai ampliando, é como se o perispírito fosse se expandindo. Então é uma característica da mediunidade, essa expansão perispiritual, daí essa sensação de balão que muitas vezes efetivamente acontece, esse formigamento, essa sensação às vezes de mudança de ritmo, né? Uma hora parece que está tudo lento, outra parece que está tudo muito rápido, né? E essa confusão, então já é uma percepção, já é uma sensibilidade mediúnica, tá certo? Então, tudo bem aqui então? Sensibilidade pelo corpo e pelo perispírito. Agora, uma coisa que é importante dizer é o seguinte: a gente sente pelo corpo por sentidos básicos, por órgãos dos sentidos. O nosso corpo não percebe as coisas como um todo. Então a gente vê, a gente tem a percepção da visão pelos olhos. A gente tem a percepção do som pelos ouvidos. Se eu tampar os ouvidos e ficar só olhando, eu só vejo, eu não escuto, né? Se eu fechar os olhos, eu só ouço, não vejo, né? Pelo tato, tocando, eu sinto, né, o tato, né, eu tocando pelas pessoas, né? O olfato, o cheiro, pela língua eu sinto gostos. Então, ou seja, eu tenho a percepção das coisas utilizando os meus sensórios, os meus órgãos sensores. Veja, o corpo então
está distribuído essas sensações. No caso do perispírito, o que acontece, não existe essa percepção individualizada, ela é generalizada. Quando acontece a combinação fluídica, então olha aqui, olha, você tem aqui o corpo físico do médium e você tem aqui o perispírito, né, o perispírito do médium, tá certo? E aí você tem aqui o perispírito do espírito comunicante. Então o que acontece? Quando o perispírito do médium se expande e ele entra em contato com os fluidos que compõem o perispírito do espírito comunicante, existe uma combinação de fluidos. Quando existe essa combinação de fluidos, o espírito sente o que esse espírito está sentindo. Então, se esse espírito tem ódio, se esse espírito tem rancor, se esse espírito tem... Ele tem essa sensação, mas essa sensação é uma sensação que dá a interpretação dá essa interpretação de visão total, visão de audição, dá condição para tudo no espírito. Então, ela não vem só localizada. O espírito tem a percepção do todo quando ocorre a combinação fluídica. Mas aí a gente ouve falar que não é assim, né? A gente ouve falar que tem médiuns que são videntes e eles veem os espíritos. E nem sempre os espíritos falam com ele. Existem médiuns que não veem os espíritos, mas eles ouvem. Alguém fala nos ouvidos dele, alguém sopra ideias, alguém sopra percepções. Algumas pessoas vão dizer que eles eles têm sentimentos, eles têm pensamentos e eles têm a necessidade de comunicar essas ideias, de falar sobre essas ideias, de falar sobre esses sentimentos. Então são chamados médiuns falantes. Você tem o médium que ele tem uma necessidade de escrever sobre essas ideias que estão surgindo. São os médiuns escreventes ou psicógrafos, assim como os falantes são chamados também de psicofônicos, né? Porque usam da psicofonia, né? Percebam então que como é que é isso, né? Se o perispírito gera uma sensação geral, então o que a gente pode? Por que então existe o vidente, existe o audiente, existe o psicógrafo, existe o médium psicofônico, por que existem esses médiums diferenciados? Tem a ver com o campo de impressionabilidade. O médium, dependendo do seu nível de desenvolvimento, quando a combinação fluídica dá e ele sente o espírito, ele tem a sensação, gera nele a impressão de uma imagem, e isso é evidente. Quando eu digo ele tem a impressão, eu não estou dizendo que ele tem a imaginação. Eu estou dizendo que o campo de impressão, o espírito, quando gerou a sensação no perispírito, gerou uma impressão, impressionou o perispírito dele numa sensação geral. E esse campo de impressão ficou muito mais claro para ele devido ao desenvolvimento dele, o campo da visão. Então ele tem a impressão, né? O campo de impressão, a influência do espírito foi tão forte no campo da visão para ele. Ele se impressionou mais com a imagem, a ação do espírito sobre ele, a imagem ficou mais chocante nele, mais impressionável nele. E ele ficou então sob a impressão dessa imagem. Então ele é chamado de médium vidente. Se a impressão do espírito, se a sensação que o espírito cabe gera nele uma sensação de som, de fala no ouvido dele, ele é o médium audiente. Mas isso não é a mediunidade em si, isso é uma característica do médium. A mediunidade ela vem da combinação do fluido, a sensibilidade vem da combinação do fluido e deveria ser
total. E ela só não é total pela característica do próprio médium. Tá claro isso? Né? A Leandra fala assim, ó, sinto muito essa necessidade de falar algumas coisas, uma sensação de que às vezes fica dentro da gente e o não falar está errado. A Vanessa diz assim, é nessa hora que tenho medo, entendeu? Parece que vou sair do controle do meu corpo, onde fico com muito medo e apavorada. Sim, né? A gente, é aquele exemplo que eu estava dando da menina, né, que se menstrua pela primeira vez. Se ela tem um preparo, se ela é educada desde muito pequeno, para entender que essas coisas podem acontecer, que vai acontecer, que vai chegar uma idade que vai acontecer, e quando vai chegando próximo à idade, os avisos, as orientações vão sendo mais frequentes, quando acontece, ela não se desespera, ela fala, nossa, aconteceu aquilo que já estão me avisando, eu vou pedir licença para o professor se eu estiver na sala de aula, ou se eu estou na rua, eu vou ir ao banheiro, eu vou procurar um lugar e tal, para poder tomar os cuidados necessários que me orientaram a tomar, tá certo? Diferente da pessoa que não sabia, não tinha preparo, não tem essa informação, quando esses fenômenos começam a acontecer, a pessoa entra em pânico, né? Daí essa questão da impressionabilidade. A partir do momento que acontece o desenvolvimento mediúnico, o médium então vai se desimpressionando, ele vai ficando... não é que vai se desimpressionando, a impressão sempre vai existir, mas ele vai tendo um domínio, ele vai tendo uma compreensão da impressão que os espíritos lhe causam. Tá claro isso? Mas o que eu estou dizendo, o que eu queria chamar a atenção é para isso, que vai ser importante para se entender os tipos de mediunidade. Aí vocês vão entender porque que eu coloquei tudo num pacote só, para vocês entenderem melhor essa ideia aqui e não perderem o todo. O perispírito, então, segundo Kardec, ele tem uma percepção total. Então você pega Jesus, por exemplo, Jesus é um médium. Jesus ele tinha um corpo, então ele era sensível aos encarnados, e ele tinha um perispírito altamente sensível que se combinava com os espíritos. E quando combinava, ele podia intermediar os espíritos. Ele podia ver os espíritos, ele podia ouvir os espíritos, ele podia falar, ele podia, se fosse o caso, escrever, ele tinha essas condições. Ou seja, por quê? Por que era possível? Porque de perispírito para perispírito essa combinação é total. Então, ele ser um médium completo, com todas as mediunidades, com todos os tipos de mediunidade, isso é a tendência normal de todo médium. A questão é que alguns médiuns, por suas limitações, por seu campo de impressão, ele fica limitado a apenas um tipo de mediunidade, porque ele tem ele fica sobre o campo da impressão da vidência, ele fica sobre o campo da impressão da psicofonia, ele tem, tanto é que é muito comum, à medida que a mediunidade se desenvolve, à medida que ele passa pelos exercícios da mediunidade, ele desenvolver outros tipos de mediunidade, não muitos, mas ele vai desenvolvendo outros tipos de mediunidade, porque ele vai ficando mais amplo de entender o campo da impressionabilidade, ele vai ficando menos limitado às impressionabilidades. Tá claro isso? Né? Tá claro? A Vanessa disse, é nessa hora que tem medo, o Júnior respondeu aqui, você deve estar se referindo aos sonhos espirituais, onde ocorrem encontros com espíritos encarnados e desencarnados, com uma lembrança muito clara, muito nítida, que aconteceu no momento da emancipação da alma pelo sono. Sim, isso aí já não está necessariamente ligado com a questão da mediunidade, né? A mediunidade, você entra em contato com os espíritos em estado de vigília mesmo, você não precisa estar necessariamente dormindo, tá certo? Ok? Então, esse é o ponto. Então, o que define? Então, é a partir daqui que eu gostaria de... Então, aqui, com isso que nós falamos aqui, nós definimos, nós apresentamos o conceito de mediunidade. Então, vamos fazer um resumo dessa ideia para a gente seguir em frente? Então, aqui está dizendo o quê?
que mediunidade é a maior ou menor capacidade do indivíduo de se constituir como médium. Maior ou menor? O que define esse maior ou esse menor? O grau de sensibilidade e o grau de impressionabilidade. O quanto ele é impressionável, o quanto ele é racional, o quanto ele tem controle desse processo. Tá certo? E se constitui médium. O que é ser médium? É intermediar, é ficar entre encarnados e desencarnados. Para ele ser médium, para ele ficar entre encarnados e desencarnados, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que sentir os espíritos, tá certo? E ele tem que se impressionar com os espíritos, ou seja, uma vez sentindo os espíritos, ele faz noção daquilo, ele faz interpretação daquilo. Então eu pergunto para você, um gato, ele pode ser médium? Um cachorro pode ser médium? Um passarinho pode ser médium? E a resposta é trivial, é simples, não tem meio termo para essa pergunta, não tem meio termo de resposta para essa pergunta. Não podem. E não podem por quê? Porque mesmo que possam sentir os espíritos, mesmo que possam pressentir a presença dos espíritos, eles não têm capacidade de se impressionar, eles não têm capacidade de fazer noção sobre aquilo, eles não fazem interpretação. E se eles não fazem interpretação, eles não conseguem comunicar isso para a gente. E se eles não podem se comunicar com a gente, eles não são intermediários, portanto não podem ser médiums. Está claro isso? Então, por própria definição, só um ser humano pode ser médium, tá certo? Ele pode ser intermediário, ok? Percebam que esse intermediário entre encarnado e desencarnado já varia do médium para o médium. À medida que o médium se desenvolve em termos de interpretar o que está sentindo, ele tem maior capacidade de ser médium, né? E essa sensibilidade também. O médium ele pode sentir alguns espíritos e não sentir outros, né? Então é uma questão de sensibilidade. Eu até brinco que a sensibilidade pode ser entendida numa comparação grosseira como se fosse uma balança. Como é que é médium e não sente os espíritos? Assim como uma balança. Uma balança de cais de porco, por exemplo, que você vai medir toneladas, né? Ninguém começa uma balança de quilos, você começa com toneladas, porque é aquilo que vai medir. Então se alguém sobe lá, né? Não vou nem falar de mim para não ter piada. Mas se você pega lá, por exemplo, o Lincoln, se você pega lá a Maria, se você pega lá o Júnior, se você pega o André, se você pega a Francine e coloca em cima de uma balança de cais de porco, a balança de cais de porco é insensível. Elas não sentem o Lincoln, elas não sentem o Júnior, elas não sentem a Maria, elas não sentem você. Por quê? Porque você está muito longe de pesar tonelada. Tá certo? Então, ou seja, mas elas não são balanças, elas deviam medir, não, mas elas medem a partir de uma certa intensidade de massa, uma certa quantidade de massa. Menos daquilo, ela não mede, tá certo? Agora, se você, da mesma forma que se você pegar uma balança de farmacêutico, por exemplo, de químico, né, que pesa miligramas, né, que está ali para determinar miligramas, se você colocar uma tonelada ou se você subir em cima para saber o seu peso, você quebra a balança e a balança não determina o seu peso. Então, ou seja, mesmo sendo balança, elas têm sensibilidades diferentes. A mesma coisa acontece com o médium. O médium tem sensibilidades diferentes. Ou seja, o perispírito ele se combina com determinados fluidos ou não se combina. Quando há combinação fluídica, não tem dúvida, ele tem a percepção do todo, só que ele, pelo campo de impressão, ele pode ficar fixado, impressionado. Veja, uma pessoa deslumbrada, uma pessoa impressionada, eu vou para a praia, eu não vejo mais nada, eu fico olhando para o mar, eu fico olhando para a água, eu deixo de ver outras coisas que existem na praia.
O deslumbramento faz essas questões, né? A partir do momento que eu já estou acostumado com aquilo, talvez eu preste atenção no pássaro, eu preste atenção na areia, eu presto atenção no caranguejo, eu presto atenção nas conchas, eu presto atenção nas pessoas, eu ouço a conversa das pessoas, eu perco o deslumbramento, tá certo? Então, ou seja, a impressionabilidade faz isso, o indivíduo ele se impressiona com o fenômeno e ao se impressionar com o fenômeno, ele se deixa se fixar numa certa tipologia, tá certo? Então o conceito de mediunidade está pronto, está definido, não temos dúvida aqui sobre isso. O tempo passa rápido, né? A gente fala muito e o tempo passa rápido, né? Se não for disciplinado aqui, não cumpre aqui, não atinge o objetivo. Aí é o seguinte, como o médium ele se impressiona, ele se deslumbra com o processo, nós podemos caracterizar a mediunidade em duas grandes categorias. Então a mediunidade ela pode se caracterizar por efeitos físicos. Veja, o mecanismo, gente, é sempre o mesmo. Combinação fluídica de perispírito para perispírito. Acabou. É isso que constitui o mecanismo da mediunidade. Não interessa se é evidência, se é audiência, se é médium psicofônico, se é médium audiente, se é médium... Não interessa. Qualquer tipo de mediunidade, o mecanismo é sempre o mesmo. Combinação de fluido de perispírito do espírito comunicante com o mecanismo de fluido do perispírito do espírito do médium. Ponto. Isso estabelecido, ele tem a sensação. E essa sensação, essa sensibilidade, ele interpreta. E isso ele pode, então, comunicar o fenômeno. Então esse é o mecanismo da mediunidade. Então, nós podemos dizer que a mediunidade ela pode ser de efeito físico pelo efeito que provoca. E ela pode ser de efeito inteligente também pelo efeito que provoca. Se o espírito que vai produzir o fenômeno mediúnico, ele utiliza a parte física do médium, os fluidos grosseiros do médium, quando ele combina o fluido do perispírito dele com o fluido do perispírito do médium, e ele usa a parte mais grosseira do fluido para fazer um fenômeno, nós dizemos que o efeito é físico, porque ele utilizou somente a parte grosseira, mas a parte física. Tá certo? Aqui a Juliana está falando assim, o animal tem sensibilidade, mas não é intermediário, ou seja, não é médio, não é, porque para ser médio tem que ter as duas coisas, tem que ter sensibilidade e tem que ser impressionado, tem que ter capacidade de interpretação para poder comunicar. Se ele não comunica, não é médio, o médium é intermediário, tá certo? Muito bem, então efeito físico, efeito inteligente. O efeito inteligente, o espírito não usa a parte física do médium, ele usa a parte inteligente do médium, ele usa a inteligência do médium para poder estabelecer os fenômenos. Dentre os fenômenos físicos, você pode ter a tipologia. O que é a tipologia? São os fenômenos físicos de pancada, barulhos. Então, por barulhos, os espíritos se comunicavam com as pessoas. Então, usavam a energia física do médium, o fluido grosseiro do médium, para produzir som de batidas. E pelas batidas, as pessoas faziam os sons, não é isso? Sematologia. É um tipo de mediunidade por sinais. Então os espíritos promoviam sinais, né? Provocavam sinais, faziam sinais por barulhos, por sons, por imagens, por ideias, por movimentação, né? Então gerava determinados sinais e a partir disso sematologia, tá certo? Você pode ter os chamados médiuns motores, aqueles que provocam movimentos de objetos, movimento de copo, movimento
de cadeira, movimento de mesa, né? São movimentos de translação, movimento de rotação, movimento de levitação, né? Então são chamados médiums motores. Você tem chamados médiums de escrita direta. O que é escrita direta? Escrita direta é aquela em que os espíritos não usam o braço do médium, nem usa a caneta do médium. Ele usa, na verdade, o fluido, a energia do médium. Ele pega essa energia do médium, combina essa energia do médium com a energia dele e ele produz uma escrita. Então o Kardec fez a experiência, pega um papel, dobra o papel, enfia o papel na gaveta e depois a mensagem sai escrita, né? Moisés, por exemplo, era um médium de escrita direta, quando ele traz as tábuas, né? O próprio Deus escreve, ele fala, o próprio Jeová escreve, trouxe a mensagem escrita nas pedras. Então, ou seja, um fenômeno físico, um fenômeno de escrita direta, né? Você tem voz direta. Moisés também era um médium de voz direta. O Deus, né, o Jeová, falava com o povo de Israel em algumas oportunidades, usando a mediunidade de Moisés, né? Então as pessoas ouviam a voz de Deus. Moisés ouvia a voz de Deus. Então não era uma questão de audiência, porque não era só ele que ouvia, todo mundo ouvia. Então era um fenômeno de voz direta, né? Existem os médiuns curadores que usam as energias mais grosseiras do médium, combinando com seus próprios fluidos, para produzir curas, né, de doenças físicas, tá certo? Então são os chamados médiuns curadores. Então você vai tendo esses médiuns que provocam efeitos físicos, são os tipos de efeitos físicos. Mas é interessante a gente pensar nos efeitos inteligentes, naqueles que usam a inteligência do médium, tá certo? E aí quais são esses, né? Então são os médiuns psicofônicos, também chamados de médiuns psicofônicos, também chamados de médiuns falantes. Você tem os médiuns, então, eles sentem a necessidade de falar, né? Quando acontece a combinação fluídica, ele tem a percepção visual, ele tem a percepção auditiva, mas não é o que chama a atenção dele, a impressão, ele fica tão envolvido com aquilo que a vontade é falar dos sentimentos e dos pensamentos que lhe vêm aos borbotões na mente. E aí ele quer falar, ele quer trazer, então são chamados médiuns psicofônicos. Outros vêm com uma tendência a escrever, às vezes tem até impulsos no braço, são os médiuns psicógrafos. Os médiuns psicógrafos, né, o Chico, né, talvez o mais famoso dos médiuns psicógrafos, o Chico tinha a psicografia intuitiva, né, que é aquela em que os espíritos traziam as ideias para o Chico, e as ideias vinham na cabeça do Chico, e o Chico fazia, né? Você tinha a psicografia mecânica, que é aquela em que o braço do médium o médium está livre para pensar no que ele quiser, está livre para conversar com o que quiser, mas o braço começa a escrever determinadas ideias, determinados contextos, e a letra do espírito fica igual à letra, né, que está ali sendo escrita e tudo mais, relacionada à psicografia mecânica, né? Tem a semimecânica que combina, né? O médium tem um certo controle, mas o espírito ainda usa um pouco desses modelos no braço do médium, tudo mais, né? Você tem os médiums sonambúlicos, né? Tá ruim. Você tem os médiuns sonambúlicos. Quem que é os médiuns sonambúlicos? Os médiuns sonâmbulos ou sonambúlicos são médiuns em que eles têm a facilidade de sair do corpo e de ir a determinados lugares e descrever esses lugares, às vezes levar informação para determinados espíritos da onde ele está. Então o dirigente diz, olha, diz para o espírito isso, diz para o espírito aquilo, né? Ou às vezes ele ouve, ele vê espíritos naquele lugar e conta para o dirigente mediúnico o que vai acontecer, preparando espíritos que vão chegar para se comunicar através de outros espíritos, né? Então ele vai para determinados lugares, tá? Existem os chamados médiums
estáticos, né, que entram em êxtase. São médiums que eles vão tão distantes, eles são médiums sonambúlicos de alto nível, eles se distanciam tanto do corpo que eles podem ir até para outras esferas, para esferas mais elevadas, né? E eles se distanciam muito do corpo para trazer mensagens muito elevadas e tudo mais, trazer mensagens de alto padrão filosófico, alto padrão moral, alto padrão científico, né? São médiums mais raros. Existem os chamados médicos pintores, né? que pintam, tem médiums músicos, né? Que aí tem a ver um pouquinho, tem médiums que gostam de fazer rimas, que aí tem um pouco a ver com a inspiração, porque o médium tem... O espírito inspira o médium com aquela ideia e o médium tem... E aí a diferença de intuição para inspiração, né? A intuição, ela vem do nada, o médium não tem nada e a ideia vem. A inspiração, o médium já é vocacionado, ele já é poeta, ele já é desenhista, ele já é pintor, ele já é artista, ele já é músico. E aí o espírito vem, usa essa característica do médium, são chamados médiums especiais, porque usam dessa especialidade, dessa característica, desse potencial que o próprio médium tem, usando esse caráter mais de inspirador dele e tudo mais. Existem os chamados médiums de pressentimentos, né, que pressentem coisas, tem médiums que são proféticos, eles não só pressentem, mas eles preveem coisas que vão acontecer, né? Também existem os chamados médiuns clarividentes, porque tem o vidente que vê o espírito, tem o médium audiente que ouve o espírito, mas tem o médium clarividente em que ele vê quadros do passado ou quadros que estão para acontecer, né? Porque ele vê quadros futuros. Então, ou seja, na verdade, ele tem uma perspectiva do espírito quando ocorre a combinação fluídica. E ele se encanta com isso, ele se impressiona com isso. É como alguém na praia encantado com tudo aquilo. É como alguém que vai no teatro municipal pela primeira vez, vai ouvir, né? Eu me lembro que uma vez, mas enfim, você vai no teatro municipal uma vez e você vê uma ópera sendo cantada e você está deslumbrado e você fica prestando atenção na voz do tenor, dependendo do tenor, né? Se for do nível do Pavarotti, se for, enfim, você fica ali impressionado com o tenor e as pessoas perguntam: e o teatro, como é que é? É bonito, mas me escreve mal, não sei, eu não prestei atenção nisso, eu fiquei centrado no tenor. O outro falou: nossa, o que me impressionou muito foi a orquestra, e eu fiquei preso na orquestra. Não, eu fiquei impressionado na beleza do teatro, nas pessoas bem vestidas, né? Ou seja, você se impressiona com aquela experiência nova e você se fixa em alguns pontos. A mesma coisa acontece com o médium. A tipologia mediúnica tem a ver com o campo de impressão do médium, que se impressiona na vidência, então ele é vidente. Se impressiona na audiência, então ele é audiente. Que tem a ver com a questão psicográfica, ele é psicógrafo. Tem a ver com a questão psicofônica, então ele é psicofônico. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, em linhas gerais, o que eu gostaria de dizer é isso, né? O que eu gostaria de apresentar para vocês do Livro dos Médiuns é isso. Kardec, então, fazendo uma apresentação das tipologias mediúnicas, mas caracterizando que as tipologias mediúnicas têm muito mais a ver com a impressão do médium do que com o próprio mecanismo da mediunidade, porque o mecanismo da mediunidade em si está intimamente relacionado com a combinação fluídica, gerando sensibilidade e a interpretação do espírito do médium para poder fazer a comunicação com os encarnados. Tá claro isso? Então, se está tudo claro, a gente vai encerrando por aqui, deixando então outros capítulos, né, em que a gente vai ficar mais, né, dentro da psicografia, dentro da psicofonia, a gente vai falar mais detalhes em específico, falar dos tipos de médiums agora, já que a gente falou do tipo de mediunidade, agora a gente vai falar dos tipos de médiums, as características dos médiums, mas isso no próximo estudo, tá certo? Então eu queria agradecer a todos, agradecer a presença de todos, né? Desejar que todos fiquem bem, que todos fiquem com muita saúde, para que quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar presencialmente, né? E matar as saudades que todos efetivamente devem estar, tá certo? Mas vamos continuar firme com os nossos estudos à distância, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer
aos bons espíritos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, de refletirmos sobre questões importantes acerca da nossa identidade, acerca da nossa condição de médiuns, acerca da nossa condição de intermediários do mundo espiritual, rogando, Mestre, que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.